Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque, onde hoje analisarei o relatório da OCDE que propõe uma redução das contribuições sociais sobre o trabalho e o desejo do Governo em transformar a esmagadora maioria do alojamento local em arrendamento habitacional. E se ainda não o fez, aproveite, subscreva gratuitamente o meu canal para se manter a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Em boa da verdade, aquilo que motiva que o nosso país esteja na linha da frente no que diz respeito aos custos com o trabalho são as contribuições sociais e a carga fiscal. Juntas e, em média, fazem com que o Estado arrecade receitas de cerca de 48% do valor total dos salários pagos. E as contas até são simples, são muito fáceis de fazer. As entidades patronais pagam 23,75% sobre o valor dos salários de taxa social única, os trabalhadores também de taxa social única deduzem 11% do valor total dos salários que recebem e só aqui temos praticamente 35%, 34,75% para ser exato. A diferença para os 48%, ou seja, os tais cerca de 13% mais, são arrecadados pelo Estado por via dos impostos sobre os rendimentos, em concreto do IRS. Quanto à questão se o Governo deve ouvir a OCDE e reduzir as contribuições sociais, convirá aqui precisar que o que é dito no relatório daquela entidade, relatório esse que é relativo ao crescimento económico de Portugal no ano 2022, neste aspecto é que o Governo deve encarar a redução da taxa social única pelas empresas relativamente aos trabalhadores que aufiram salários mais baixos. Ou seja, no fundo, aqui a ideia é aumentar o rendimento disponível de quem ganha menos, ou se quisermos dar mais poder de compra a essas pessoas. E como? Mantendo o custo total para as empresas, só que estas, para aqueles casos, pagariam menos contribuições sociais ao Estado e adicionariam esse valor ao salário que efetivamente pagam aos trabalhadores. Feito este enquadramento, o assunto merece-me algumas considerações, sobretudo na ótica do seu efeito na atividade económica do turismo. Assim, e no que se refere à sugestão da OCDE, quanto a mim, e a mesma, apesar de ser compreensível a bondade do seu alcance, encerra uma grande fragilidade. E qual é essa grande fragilidade? É não contar com que depois os trabalhadores nessa situação acabariam por pagar, ou melhor, teriam que reter em sede de IRS, já que estamos a falar de salários baixos, que ao serem aumentados por via de uma menor contribuição para a TSU por parte das empresas, o valor da retenção mensal e, consequentemente, o imposto a pagar no final do ano aumentaria, isto por força dos escalões do próprio IRS. No entanto, deve-se dizer-se que esta chamada de atenção, que esta proposta, ou se quisermos que este reparo da OCDE tem mérito e, quanto a mim, é um bom princípio, ou se quisermos, um bom ponto de partida para que se dê início a uma discussão mais séria, mais profunda e até mais urgente sobre este tema. Princípio este que aqueles que são espectadores e ouvintes, nomeadamente do Turismo em Destaque, já me ouviram aqui defender por incontáveis vezes, normalmente com algumas nuances, naquilo que diz respeito, claro está, ao turismo. Pergunta-se então o que é que o Governo deveria fazer. E outra pergunta que é sinónimo desta é o que é que, entretanto, também o turismo já devia estar a fazer no imediato ou até já deveria ter começado a fazer sobre isto. Respondendo a estas duas questões, eu começo por também estabelecer aqui dois princípios que, quanto a mim, são justificáveis e até entendíveis. O primeiro princípio é que, atenta à evolução da demografia, o Estado não se pode dar ao luxo de comprometer ainda mais as receitas e a sustentabilidade futura da segurança social, para além daquela que já resulta da nossa evolução da demografia, já que essa implica, desde logo, uma diminuição paulatina da população ativa e também um aumento gradual da população que depende da segurança social. No fundo, aquilo que eu estou a dizer é que o Estado não se pode dar ao luxo de perder receitas. E o segundo princípio é que é forçoso que quem mais emprego cria, quem mais emprego dá e que mais tem que atrair trabalhadores
tem que também ter mais vantagens para oferecer. E refiro-me aqui, sobretudo, às atividades económicas de mão de obra intensiva e aquelas que simultaneamente têm neste momento e vão ter no futuro carências ao nível de trabalhadores, onde o turismo não apenas se inclui, mas inclusivamente aparece à cabeça. Postas as coisas deste modo, como resolver então esta espécie de quadratura do círculo? Do lado de quem mais emprego cria, mais emprego dá e mais trabalhadores tem que atrair, deveria ver a contribuição da taxa social única que paga, seja por parte das empresas, seja por parte dos trabalhadores, diminuída, sendo que no caso das empresas, esse valor teria obrigatoriamente que ser acrescentado ao salário auferido por cada trabalhador. Esta medida seria universal, ou seja, teria que ser aplicada a todas as empresas e a todos os trabalhadores que desenvolvessem as suas atividades em áreas de mão de obra intensiva, como aliás acontece em toda a constelação turística. Admito até que no caso dos salários mais baixos houvesse aqui uma majoração, ou se quisermos, uma discriminação positiva, mas seguindo sempre o mesmo pressuposto, isto é, aproveitando uma parte daquilo que agora a OCDE vem propor. Por outro lado, para quem menos emprego gera, para quem menos emprego oferece e tendencialmente menos necessidade vai ter de atrair trabalhadores em termos de futuro, por exemplo, por causa da incorporação de mais tecnologia ou até de uma maior digitalização que acabe por substituir o fator humano, aí aconteceria justamente o contrário, ou seja, a TSU paga por essas empresas e por esses trabalhadores acabaria por aumentar para evitar a perda de receitas, quer por parte do Estado ou, se quisermos, por parte da Segurança Social. E como estamos a falar de áreas muito especializadas e com muita especificidade, logo com salários mais elevados, não seria difícil imaginar o efeito de compensação que tal geraria, o qual se iria somar ao maior número de contribuições geradas através da maior atratividade daquelas atividades de mão de obra intensiva. Em conclusão, não podemos continuar a tratar do mesmo modo, ou se quisermos por igual, aquilo que de facto é diferente. Tal como não podemos, aliás, o turismo não pode deixar passar em claro oportunidades como estas criadas pela OCDE e que no fundo lhes acabam por ser oferecidas de bandeja. É que uma coisa é certa, o Governo continuará a fazer ouvidos de mercador e a fingir que nada é com ele e que nada se passa. E como todos também sabemos, não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Eu percebo, ou pelo menos julgo que percebo, esta afirmação, este desejo, esta intenção, se quisermos, por parte do Governo em quantas mais casas saírem do alojamento local e transitarem para o arrendamento habitacional, melhor. Só que ela denota, quanto a mim, uma extrema impreparação, para não lhe chamar até ignorância, sobre o tema do alojamento local. Reconheço mesmo que para muita gente do turismo esta postura pode inclusivamente ser considerada ou rotulada de sectária, mas eu ainda não vou tão longe. Eu tenho para mim que se este desejo, por algum motivo, se tornasse realidade, admitindo mesmo que todas as casas que neste momento estão afetas à atividade do alojamento local transitassem para o mercado habitacional de arrendamento, no limite, aquilo que em teoria iria acabar por acontecer é que taparíamos a cabeça, mas destaparíamos os pés ou, se quisermos, vice-versa. Este Governo tem procurado arranjar um culpado, ou melhor dizendo, um bode expiatório para a questão da habitação e tem-no de alguma forma encontrado no alojamento local, até porque por culpa da política, dos políticos e em concreto de outros governos anteriores, quando o mesmo apareceu, isto é, quando o alojamento local foi criado, foi mal regulamentado e mais uma vez por incapacidade e por desconhecimento tomou-se a nuvem por Juno, isto é, tratou-se o país todo por igual, quando qualquer pessoa que soubesse, que percebesse minimamente de turismo, intuiria mesmo que tal iria originar em casos muito pontuais, e nomeadamente refiro-me a freguesias algumas de Lisboa, do Porto, do Algarve e do Funchal, situações de gentrificação em consequência da turistificação desses destinos. Dito isto, é natural que este argumentário colha, que até faça sentido, principalmente junto de quem sofreu com este processo. Só que isso não lhe retira demagogia e o populismo que ele encerra.
É bom perceber-se que sem alojamento local, Portugal perderia uma fatia importante da sua capacidade turística, logo captaríamos menos turistas, teríamos menos receitas, faríamos menos exportações, as demais áreas da economia ressentir-se-iam, no fundo empobreceríamos, para além de, em parte significativa do património urbano, voltar paulatinamente a degradar-se, com todos os inconvenientes que a prazo tal acabaria por provocar. O tema da habitação, ou se quisermos da falta dela, não se resolve demonizando o alojamento local, demonizando quem investe, quem quer criar riqueza, emprego, melhorar a sua vida, da sua família e da sua comunidade. Como todos bem sabemos, ele é bem mais vasto, bem mais complexo e tem raízes bem mais diversas. Não ver isso é nem sequer querer fazer o mínimo esforço para começar a resolver em profundidade e com seriedade o problema. E como tão bem sabemos, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Conto com a sua companhia na próxima semana. Até lá, saúde, paz, e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.